Vimos então no vídeo anterior que existem formas alternativas de nós apresentarmos então a nossa lista de contactos e já fizemos algumas validações, etc. No entanto, eu vou aqui, já no arranque deste vídeo, reformular um bocadinho este nosso componente de contacto no sentido de ele não ser uma LI de uma UL. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente vamos fazer o seguinte, eu vou remover daqui este componente da lista de contactos, vamos removê-lo daqui, ele não nos interessa, então vamos fazer aqui a remoção deste fecheiro. Nós vamos ter aqui um contacto, ok? O contacto vai ser apresentado e vai ser apresentado aqui, mas em vez de ser uma LI, que ele aqui vai ter, vai ser um fragmento. Ou pode inclusive ser um div, ok? Vamos fazer como sendo um div, porque depois quando quisermos aplicar estilos, nós vamos poder aplicar os estilos. Ora, neste momento o que é que acontece? Fazendo isto desta forma, ele vai apresentar um div com este texto lá dentro. Ok? É tão simples quanto isto. Bom, aqui o que é que acontece? Vamos continuar a ter a necessidade de ter aqui o contacto e aqui, mas desta feita o que vai ser apresentado, em vez de ser um LI, que vai ser retornado aqui, vai ser retornado um div. Vamos verificar o que é que acontece então aqui no nosso sistema. Neste caso eu não tenho ainda nada a ser aqui executado, vamos aqui fechar, vamos fazer aqui um npm start. Okay? E vamos verificar então aqui se a nossa aplicação se vai comportar como é esperado. Ok? Então, vamos abrir aqui as ferramentas do programador e reparem, eu vou ter aqui João, 1, 2, 3, adicionar. E temos aqui então o nosso componente a ser apresentado. Ele tem ainda por alguma razão aqui este espaço. Vamos verificar aqui no inspecionar o que é que se passa aqui. Reparem, ainda ele tem aqui o UL. Ora, este UL já não faz sentido estar aqui. Ok? Então eu vou ter aqui o quê? A apresentação da lista de contactos. Ok? Então agora vamos aqui formatar o documento para ficar tudo mais bonitinho, certo? Então temos aqui a apresentação da lista de contactos e vamos verificar novamente, vamos aqui refrescar tudo, vamos aqui à consola, não temos erro, vamos colocar aqui João 1, 2, 3, vamos aqui adicionar o contacto e então reparem como ele já aparece aqui. Isto não é uma string qualquer, é um div. Então quando eu quiser agora aqui adicionar mais aspecto visual à coisa, eu tenho aqui um div que eu posso formatar de uma maneira bonita, etc. E por conseguinte temos aqui já um bom princípio para aquilo que virá a seguir. Vamos aqui testar inclusive, obviamente, colocar aqui o Ana, 3, 4, 5 e reparem, vamos aqui adicionar o contacto e adicionamos mais um div ao nosso sistema, ok? Bom, mas vamos agora verificar o seguinte, nós temos aqui esta questão do adicionar contacto. Ele ainda está a repetir contactos, é algo que vamos ter que resolver num futuro vídeo, mas eu agora quero aqui limpar tudo isto que aqui está e quero focar, quando eu clico aqui no adicionar contacto, quero focar o meu cursor ali. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos, ao clicar aqui no contacto, vamos adicionar, como está a acontecer já, mas vamos limpar os dois campos e vamos colocar ali o nosso foco. Para que tal aconteça, o que vai acontecer então é o seguinte, aqui no adicionar contactos, ok? Vocês podem pressionar a tecla Ctrl e colocar o cursor do mouse por cima do adicionar contacto e quando fazem um clique vão para a função que está associada. Então depois da adição aqui de todos estes elementos, o que é que nós vamos fazer aqui? Limpar o contacto e depois colocar focos no input do nome. Então limpar o contacto é muito simples. Vamos fazer aqui um set contacto e ele vai ser igual a quê? A um objeto vazio que vai ter o nome, vazio, ok? E vai ter o telefone também como uma string vazia. Agora vamos procurar dar aqui o focus a este elemento. Poderíamos usar aqui um href, mas não faz muito sentido, não é necessário. Então vamos fazer aqui o seguinte. Document, será? Ok? Ponto. Query Selector, será? Como é que nós vamos buscar este elemento que aqui está? Bom, de facto nós podemos usar aqui o href. Vamos tentar resolver então com o href da seguinte forma. Vamos colocar aqui um use href. Não é um href, é um useRef, peço perdão. E aqui no useRef nós vamos colocar aqui no nosso input vamos colocar aqui um ref é igual a, vamos
colocar aqui o nome do ref que nós queremos usar. Então eu vou colocar aqui, a seguir aos states, vou colocar aqui o useRef e vamos colocar aqui da seguinte forma. Vamos fazer uma constante, vamos fazer o input nome é igual a useRef. Ok? E este useRef vai aqui ser colocado no meu input nome. Ok? E portanto temos aqui o input nome já com uma referência. Ora, isto significa basicamente que eu agora posso chegar aqui no input nome, ponto, e agora posso colocar aqui current, porque é o valor que fica associado ali à utilização do useRef, ele tem a propriedade current, e depois ponto focus. Ok? É uma função do JavaScript. Vamos verificar se está a funcionar ou não, se temos algum problema. Então aqui eu vou ter, vamos colocar aqui na consola, parece que temos aqui um problema, ok? Ele tem aqui um erro bastante grande, vamos aqui refrescar tudo isto, não há erro, era um erro que estava de uma situação diferente. Vamos colocar aqui João, vamos colocar aqui ASD, adicionar, e reparem como eu já tenho novamente a possibilidade de começar a escrever aqui e fazer aqui o Enter. Não funciona, poderemos depois resolver isso, mas ao adicionar o contacto, eu vou adicionar aqui um contacto. Agora reparem que ele já me está aqui a dar um outro problema. Ele diz que encontrou duas children with the same key, ok? Function v4. Ele diz que está a encontrar dois itens com a mesma chave. Isto não tem a ver com o href, tem a ver com o problema da apresentação aqui do contacto. Bom, neste caso, a parte do contacto está a dar um erro, porquê? Porque eu estou a colocar ali chave e não a usar a função chave. É isto que aqui estava a dar um erro. Então vamos aqui refrescar tudo. Ok, agora sim, João. Temos aqui adicionar o contacto. Ana, vamos aqui adicionar um contacto e já não temos qualquer espécie de erro. Vamos ainda fazer uma outra validação que é esta. João, 1, 2, 3, adicionar. Se eu colocar outra vez aqui o João e 1, 2, 3, isto é, o mesmo par, e fizer adicionar, ele vai-me aparecer aqui novamente. E eu não quero que isto aconteça. Se eu já tiver um nome com o mesmo contacto, ele não vai poder ser adicionado à minha lista. Bom, como é que nós vamos fazer isto? Existem várias formas para conseguir obter esse resultado. Vamos utilizar uma delas, que é utilizando o método find. Bom, o que nós vamos querer fazer aqui é o seguinte. Quando eu adiciono aqui um contacto, eu sei que já vou ter uma lista de contactos, ok? E eu quero verificar se dentro da lista de contactos vai existir um contacto que contenha o nome e, em simultâneo, o telefone como as propriedades com os mesmos valores. Então, neste caso, antes de adicionar novo contacto à lista, nós vamos verificar se o contacto já existe. Porque nós podemos ter, por exemplo, a mesma pessoa, João, com 2 ou 3 contactos diferentes. Tudo tranquilo. Agora, João com o mesmo contacto repetido 2 vezes, não podemos permitir isso. Então o que é que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui um let verificar, ok? Ou vamos colocar aqui duplicado, ok? Duplicado é igual a quê? Neste caso, a lista contactos.find. E o método find vai ter aqui uma função. E esta função vai, ou uma arrow function neste caso, vai ter aqui vamos lhe chamar ct, ok? E em que ele vai procurar se este ct.nome é igual a quê? Neste caso, atenção, que temos que usar aqui os 3 símbolos de igual, senão não vai funcionar o find. Nós vamos ter aqui contacto.nome e o ct.telefone é igual a contacto.telefone. Okay? Então nós estamos a perguntar ao sistema basicamente o seguinte, olha, vai-me procurar dentro da lista de contactos se eu tenho um contacto cujo nome seja igual em valor e em tipo ao contacto.nome e simultaneamente o telefone seja igual em valor e em tipo ao contacto.telefone. Aqui com ponto nome e aqui ponto telefone. E este valor vai-me devolver um resultado. Se eu agora colocar aqui console.log duplicado, o que é que nós vamos obter? A informação do qual é o resultado que veio para aqui. Então reparem o seguinte. Eu vou aqui refrescar e vou colocar aqui João 1, 2, 3, adicionar. E reparem que aqui o valor deu-me undefined.
ok? Então eu posso aqui ir tirando esta informação, isto é, eu tenho aqui um undefined. O undefined significa que eu posso adicionar este valor porque ele não existe na coleção. Se eu colocar o Ana e 1, 2, 3, apesar do 1, 2, 3 já pertencer ao João também, eu vou ter aqui o undefined. Porquê? Porque temos aqui dois valores distintos. Mas se eu colocar aqui novamente Ana 1, 2, 3, eu vou aqui adicionar e reparem, ele devolve-me um valor. Okay? Então, bastará eu verificar se um valor é igual a undefined e então eu aí posso dizer, ok, se ele é igual a undefined significa que não existe na coleção, então podemos permitir que ele seja adicionado. Ora, então, neste caso, nós podemos verificar da seguinte forma. Vamos verificar qual é o valor que veio do duplicado. E if duplicado for valor ou igual, neste caso vamos perguntar se o type of duplicado for igual a undefined, então significa que se o tipo de duplicado for igual a undefined, ele vai adicionar. Então, se o tipo for diferente de undefined, o que é que vai acontecer? Passa a ser um objeto, ok? Porque é o resultado que vai ficar no duplicado e então aquilo vai fazer um return. Isto significa na prática que se o valor do duplicado não for indefinido, isto é, não devolver aqui do find um valor que não está definido, então significa que ele não encontrou na coleção este objeto. Caso contrário, ele vai fazer um return. Se não encontrou, adiciona. Se encontrou, faz um return. Vamos verificar se está a funcionar ou não. Então vamos aqui refrescar tudo isto e vou colocar aqui o João, 1, 2, 3. Vamos adicionar, tudo tranquilo. A Ana, 2, 3, 4. Vamos adicionar, tudo tranquilo. O Carlos, 1, 2, 3. Adicionar, tranquilo. Vamos tentar adicionar novamente o João. João, 1, 2, 3. Vamos aqui adicionar e reparem, não acontece rigorosamente nada. Isto é, o valor não pode ser adicionado. Obviamente que agora poderíamos aqui apresentar uma mensagem a dizer já existe na coleção, etc. Mas como podem verificar, já temos este controle aqui. O que nós podemos fazer depois em termos de regras de negócio para a frente é acrescentar mais lógicas para impedir que isto aconteça. Isto é, eu poderia inclusive aqui no adicionar contacto, ele dizer, ok, não dá para adicionar o contacto e fazer um focus aqui. Ora, se eu quiser fazer um focus aqui, o que é que eu vou fazer? Bom, usando a mesma metodologia que eu usei anteriormente, eu vou fazer aqui um const input telefone. Ok? Então aqui eu vou adicionar a este input, que aqui está, um ref, vai ficar aqui em baixo, e aqui vai ser input telefone. Ora, assim, desta forma, eu já posso dizer que se o type of duplicado for undefined, embora ele tenha que fazer aqui um return, ele vai fazer um return sim, mas antes do return ele vai fazer o focus. Ora, onde é que nós temos aqui o focus a funcionar? Temos aqui o input.current.focus. Então temos aqui o input telefone.current.focus. Porquê? Porque o nosso problema, okay, vamos colocar aqui assim desta forma, o nosso problema não está na repetição do nome, está na repetição do valor aqui do telefone. Ok? Então vamos aqui testar novamente. João 1, 2, 3, adicionar. Ana 1, 2, 3, adicionar. Vamos colocar aqui o João e agora 1, 2, 3. Se eu colocar adicionar, reparem como eu estou a manter ali o meu focus no meu input. E reparem como nós aos poucos vamos construindo uma aplicação com várias regras de negócio, onde estamos a utilizar vários hooks. Já no próximo vídeo, eventualmente, vamos utilizar o use effect, porque vamos precisar dele, por exemplo, para carregar e guardar informações dentro do local storage, para que a nossa lista não se perca quando eu faço um refresh à minha aplicação.